Olá, aqui é o pastor Rafael Melo do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho e eu quero falar com você hoje sobre o lado negro dos dízimos e ofertas. Fique aí, porque é algo muito importante. Como assim, pastor? Um lado negro de dízimos e ofertas, mas não é uma bênção isso? Sim, claro que é, quando nós damos ao Senhor com alegria. Só que o que nós vemos hoje em dia por aí, você há de convir comigo, que não é parecido, nem um pouquinho parecido, com o que nós encontramos nas Escrituras, principalmente sob a ótica da nova aliança, em Jesus Cristo. Não é verdade? Bom, eu quero começar dizendo que dízimo que significa uma palavra que significa décima parte, certo? Ele não é obrigatório na nova aliança. Ele é bíblico, ele está na Bíblia, no Antigo Testamento, até antes da lei com Abraão. Só que quando Jesus veio, ele elevou os padrões de contribuição. E esse padrão, que era um mínimo obrigatório junto de ofertas alçadas e alguns tipos de ofertas no Antigo Testamento, ele foi elevado. Então, muitas vezes na Bíblia nós vemos pessoas no Novo Testamento que não deram dízimo, mas vendiam tudo que tinham e davam. Eu não estou dizendo para você fazer isso, longe de mim. Mas o padrão é elevado. Antes, dava-se por obrigação, ainda que houvesse um chamado a amar a Deus. Hoje, é preciso dar por amor e só por amor. Não há maldição, aquilo ali de Malaquias. Deus está falando sobre o povo de Israel e sobre o sustento dos sacerdotes, levitas, sobre a tribo de Levi, que dependia daquele sustento. Aquilo ali não é aplicado a nós aqui, de forma alguma. No Novo Testamento nós vemos Jesus, por exemplo, não era levita, não recebeu dízimo, mas recebia contribuições, né? Mulheres o sustentavam, ofertas eram trazidas, tanto que Judas era o tesoureiro, e era ladrão, inclusive, né? Esse negócio vem de tempos atrás. Então, não vou me demorar muito aqui, se quiser procurar, vai no nosso site rmevangelho.com.br, digita lá dízimos, que você vai encontrar lá conteúdo explicando sobre dízimos e ofertas. Então não vou me demorar muito para explicar que dízimo não é obrigatório para cristãos como era para judeus quando Malaquias escreveu quando Malaquias profetizou, né? E como está registrado no livro do profeta Malaquias. Bom, hoje nós vemos o quê? Se você não entregar o dízimo, o devorador vai te atacar. Você vai gastar na farmácia, vai gastar com remédio, vai gastar com um carro quebrado, vai gastar com isso, com aquilo outro. Você precisa dar o dízimo como fosse uma taxa de segurança para que Deus te proteja, para que Deus te prospere, para que Deus mantenha o seu emprego, para que Deus te dê um emprego. E você precisa fazer campanhas e dar ofertas. Quanto mais você quiser ganhar, mais você tem que ofertar. E tudo isso aí. E aí abre espaço para loucuras das piores espécies. E aí tem gente pedindo dízimo, 30%, e gente dizendo que é para você ofertar o valor que você quer ganhar, para você ofertar o valor que vai ser a sua casa, que Deus vai te dar. Uma baboseira terrível. Chega a dar nojo de ver. Bom, só que esse ainda não é o lado negro. E eu vou explicar por quê. Nossa, pastor, mas esse comércio que fazem da fé e do evangelho não é o lado negro ainda? Então o que seria o lado negro? Bom, isso é triste, é terrível. Muitas pessoas estão enganadas, mas muitas pessoas... não todos, é claro, têm interesse por trás. Estão dando aquela oferta lá porque querem receber algo em troca. Então, estão sendo enganados, mas também tem a sua parcela de culpa. A Bíblia está aí, qualquer um pode ler. O Novo Testamento está aí. Lá você vai encontrar Paulo até incentivando as pessoas a separarem ofertas quando ele estava chegando na cidade. Só que não está dizendo que é para separar 10%. Ele está dizendo para separar cada um conforme a sua prosperidade, segundo o que propôs no seu coração. Deus ama quem dá com alegria. É isso que nós encontramos no Novo Testamento. Bom, então, qual é o lado negro dos dízimos e ofertas? E aí, não vou gastar muito tempo explicando a história, então, do século III, a partir de Constantino até aqui, onde institucionalizou-se novamente a obrigatoriedade do dízimo, a partir do século III para frente.
século IV, ali, século III, século IV, com Constantino e a criação do cristianismo como um sistema religioso, né? Saindo apenas da doutrina simples de Cristo para um sistema complexo, né? Chamado cristianismo. Não vou falar disso porque gastaria muito tempo. Mas o fato é que chegamos aqui com pessoas dando dízimo, achando que se não derem, estão perdidas, um demônio chamado devorador vai fazer elas gastar dinheiro, ficar doente, e Deus não vai prosperar, Deus não vai abençoar, não pode, tem igreja que não pode tomar ceia, tem igreja que tem um quadrinho lá dizendo os devedores do dízimo, então quem é que deu, quem é que não deu, envelope, rúbrica de tesoureiro, tudo isso é muito diferente do que nós vemos no Novo Testamento. Só que, qual é o lado negro, o pior lado negro de tudo isso? Isso para não falar nas campanhas malucas, da vassoura, do celular, da fogueira não sei da onde, e vai, você tem que trazer tudo, o seu melhor, raspa a sua poupança, vem tudo que você tem, traz aqui. Terrível, isso aí são pessoas inomináveis, não quero também entrar muito nesse mérito aqui nesse vídeo. O lado negro é, quem prega o verdadeiro evangelho acaba ficando estigmatizado, colocado no mesmo bolo, no mesmo balaio dessas outras pessoas e fica sem recursos para anunciar o Evangelho. Por exemplo, na nossa congregação do Reconstruindo os Muros do Evangelho, uma congregação que não é muito grande, é pequena, aqui no Rio de Janeiro, nós anunciamos sim, dizemos, olha, o dízimo não é obrigatoriedade para o cristão. E como é que nós fazemos aqui? Nós usamos os 10% como um padrão bíblico. Há um padrão lá no Antigo Testamento que é um padrão justo, ou seja, quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Então, é um compromisso que os irmãos da igreja assumem consigo mesmos, com Deus e com os outros irmãos, com a liderança, de darem os seus 10%. Ponto. Não tem maldição, não tem obrigatoriedade, não tem Deus concorda no pescoço, não tem nada. É apenas um padrão, que é o padrão bíblico do Antigo Testamento, que nós usamos para que haja o sustento da congregação e daqueles que estão à frente dela. Então, que é totalmente condizente com o que há nas Escrituras. Então, fizemos isso. Quando começamos a fazer isso e a pregar isso, a arrecadação da igreja despencou. Começamos a dizer, olha, a base é o amor. Uma coisa que nós sempre fizemos aqui, não identificamos dizimistas. As pessoas recebem um envelope verde e um laranja, no verde colocam seu dízimo, conforme eu falei aqui, como um compromisso consigo mesmo, com as pessoas, mas nada de devorador, nada de ameaça. Coloca a sua oferta, ninguém sabe quem deu, ninguém sabe quem não deu, o tesoureiro não sabe de nada, e com isso não se tem o quê? Controle nenhum, né? E as pessoas não têm barganha, não tenho barganha para fazer com Deus, não vou ganhar nada de volta, também então não preciso dar dízimo para Deus me proteger do devorador. As pessoas não dão. Não todos, é claro, mas muita gente não dá, muita gente para de dar o dízimo. Ou seja, qual é o lado negro e a triste conclusão a que nós chegamos? O amor das pessoas, que Jesus disse que ia se esfriar nos últimos dias, é menor do que a barganha. Quando era barganha, quando era para se proteger, quando era esperando algo em troca, esperando uma bênção, dava. Isso não estou falando só aqui da minha congregação não, mas em qualquer lugar já falei com pastores, olha, comecei a falar a verdade para as pessoas e a arrecadação despencou. Ou seja, a barganha é muito mais forte na vida das pessoas do que o amor, meu irmão, minha irmã. Somos cristãos e devemos ser conhecidos pelo amor, então o nosso amor a Deus, ao próximo, a obra de Deus, que é a anunciação do Evangelho, é menor do que barganha. Quando achávamos que o devorador vinha tirar tudo que tínhamos, nos deixar doentes, quando achávamos que íamos dar, iam fazer uma campanha, comprar um objeto ungido e íamos ser abençoados, nós dávamos. E agora, quando nós sabemos que isso tudo é invenção, é loucura desse cristianismo maluco que é hoje em dia, nós não damos. Isso é terrível. Isso é mais terrível do que o que as pessoas andam fazendo em nome de Jesus. O comércio que andam fazendo, que olha que isso é terrível. Mas o amor das pessoas não vencer a barganha, perdão, é muito pior. Mas muito pior. Nós aqui no Reconstruindo os Muros do Evangelho ensinamos isso. Nós aqui colocamos os nossos recursos
do pouco que recebemos de arrecadação na nossa congregação e do que recebemos de oferta do próprio trabalho dos líderes do ministério aqui. E alguma coisa, muito pouca coisa que entra de oferta, de oferta voluntária aqui para o ministério. Né? Nós temos que fazer algumas coisas para arrecadar fundos para que continuemos esse trabalho, alcançando milhões de pessoas na internet, quase 1,5 milhão de pessoas por mês são alcançadas pelo nosso ministério. E não entra recurso. E a gente vê pessoas que alcançam 200 mil pessoas na internet com milhares e milhares de reais por mês porque vendem objetos ungidos, porque vendem bênção, porque cobram dízimo como se fosse uma obrigação para com Deus. E aí, o que acontece? A barganha vence o amor. Isso é o lado negro dos dízimos e ofertas. Quando você prega a verdade, você não tem recurso para seguir, porque a maioria, infelizmente, das pessoas não entrega o seu melhor. A maioria das pessoas, que bom, não preciso dar dízimo, vou gastar. Meu irmão, minha irmã, você não precisa dar o dízimo, você também pode dar muito mais do que o dízimo. Desde que seja por amor e ninguém te pressionando, dizendo que você vai ser abençoado, dizendo que você vai querer alguma coisa. Não. Eu, por exemplo, nunca dei só 10% do que eu recebo. Nunca. Desde que eu me converti, mesmo antes de entender todas essas coisas, lá quando eu tinha 16 anos de idade, nunca dei só 10%, dei muito mais o tempo todo. Porque o amor me levava a isso. Ainda que eu não soubesse que não era obrigatório, eu dava e dava oferta, e não era porque me incentivavam não, porque eu não vim de uma igreja neopentecostal que faz essas loucuras, mas eu dava porque eu queria. Isso não é mérito meu, não, é mérito de Cristo. Então, que nós possamos dar porque queremos. E ficamos, então não preciso dar dízimo, então o valor tem que ser menor. Não! Por quê? É claro, quem é membro do ministério, nós temos essa base, porque senão, para ser justo, como eu expliquei aqui, como é um parâmetro bíblico, 10%, quem ganha mais dá mais, quem ganha menos dá menos. Mas ninguém sabe quem deu, quem não deu. As pessoas não vão cobrar isso, muito menos oferecer barganha em pregações. Só que nós precisamos de ofertas. As pessoas que pregam maluquice estão aí na televisão com milhões de reais. E nós recebemos pouquíssimos recursos. Você está vendo aí 1,5 milhão de pessoas vendo as nossas postagens, nossa página crescendo cada vez mais, o site, daqui a pouco vai estar saindo o livro que vai ser vendido com recursos revertidos para o ministério. Nossos seminários que nós damos os cursos de recursos são revertidos para o ministério. Mas, com esse alcance grande, com o verdadeiro evangelho, nós não conseguimos ir adiante, não conseguimos nem nos sustentar como ministério. Precisamos de que nós, eu, pastor Luciano, coloquemos recursos próprios, em vez de ficarmos tranquilos para levar à frente essa obra. Então isso é muito triste. Não é só conosco que acontece. Quando as pessoas resolvem anunciar a verdade, o amor perde para a barganha na maioria das vezes. Então, eu gostaria que você meditasse nisso, que você não caísse nessa armadilha do diabo. Claro, não vá mais ser enganado com esses que dizem que você tem que pagar a taxa de dízimo que é obrigatório por Deus. E ofertas malucas e só para receber coisa em troca de barganha. Não cai nessa conversa. Né? Dízimo só se for com um parâmetro de justiça na congregação que você está, ou então no ministério que você se propôs a ajudar, para ser um parâmetro de 10% que é justo. Você vai dar conforme o que você ganha. Mas não fique limitado a isso também. Se você também está nos vendo aqui, nós estamos sendo afetados por esse lado negro. Temos muito pouco de recursos. Todo mês passamos o risco de sair do ar, de parar as postagens, que todas são autorais, não copiamos nada de ninguém. Entrevistas, criação de imagens, design avançado, manutenção do site, servidor dedicado para que o nosso site fique rápido. Tudo isso, nós não temos um sustento vindo de ofertas. Então, se você viu esse vídeo e você pode nos ajudar, em nome de Jesus, que o amor que há no seu coração pelo Senhor e pela obra, nos envie uma oferta, considere nos enviar uma oferta recorrente, todo mês, para que nós possamos nos programar. O que acontece? As pessoas fazem errado e quem faz certo fica até sem graça de pedir. Só que eu não ficarei, porque precisamos disso para continuar anunciando
Inclusive que as pessoas têm que se libertar desses enganos de obrigatoriedade bíblica do dízimo para os dias de hoje na graça e de ofertas malucas de barganha para com Deus. Espalhe esse vídeo, espalhe essa mensagem, compartilhe, curta, marque seus irmãos e continue nos acompanhando em todos os nossos vídeos. Se você gostou, deixa um like aqui, se estiver no Facebook, clique em curtir, deixe seu comentário com qualquer dúvida ou com sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço para você. Eu vou deixar também aqui embaixo nesse vídeo, na descrição do vídeo, no comentário se estiver no Facebook, na descrição do vídeo no Facebook, o nosso link para a nossa página de Ajude-nos. Lá um outro vídeo você vai poder assistir, eu vou explicar um pouco mais sobre como funciona a ajuda ao nosso ministério, totalmente por amor, sem obrigação, sem barganha nenhuma, tá ok? Se ama Cristo, ama o Evangelho, pelo menos assiste aí o próximo vídeo, tá bom? Eu vou colocar o link para você aqui, seja nos comentários, seja na descrição do vídeo, no YouTube ou no Facebook, tá bom? Um grande abraço para você, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida e até semana que vem no próximo vídeo. Tchau!